Você já parou para pensar nas coisas que têm travado a sua vida? Nos medos que você tem, que tem te impedido de crescer, de evoluir, de viver os seus sonhos, de se tornar a pessoa que você realmente é? Baseado nisso, eu trouxe para você os 7 medos que têm mexido aí com a mente humana, que mexe com a imaginação das pessoas. Esses 7 medos eu extraí desse livro aqui, ó, Mais Esperto que o Diabo, de Napoleão Hill. Esse livro aqui é muito interessante, eu indico para você, porque esse livro fala diretamente com a sua consciência, ele fala diretamente com você, as coisas que você carrega, as crenças que você carrega, baseada nos medos que você tem. Então, eu quero trazer para você esse conteúdo sobre como funcionam esses medos e como eles impedem você de viver a sua vida, de ser a pessoa que você realmente deseja ser, a pessoa que você é, a sua essência. Então, por isso, eu já peço, inscreva-se no canal, curta esse vídeo, compartilhe ele com mais pessoas e acompanhe aí a gente nessa jornada de autoconhecimento. O primeiro medo é o medo da pobreza. Esse é o primeiro medo que vem mexendo com a mente das pessoas. Como funciona esse medo? Esse medo, ele trabalha aqui, ó, te impedindo de buscar o crescimento. O medo da pobreza, ao invés dele fazer você ir atrás de crescer, de ter mais condições de vida, de ter mais abundância, pelo contrário, ele vai te travar. Porque o medo da pobreza, ele não vai fazer com que você haja naquilo que você realmente sente que é para você, naquilo que realmente é para você. Ele vai te fazer aceitar somente as coisas que vão te sustentar. Se você for fazer uma pesquisa e perguntar para as pessoas como que elas são no trabalho, se elas gostam daquele trabalho que elas estão exercendo, a maioria esmagadora das pessoas vão dizer para você que elas não gostam do que fazem, que elas fazem por necessidade, que elas fazem porque precisa comer, porque precisa se vestir, porque elas precisam ter ali as coisas básicas na vida. Então, isso faz parte também do medo da pobreza. É interessante, sim, a gente precisa comer, a gente precisa sobreviver, mas não somente sobreviver, a gente precisa crescer. E às vezes, a maioria das pessoas ficam ali presas naquilo que elas não querem, não buscam o crescimento, não buscam crescer, não buscam se desenvolver, porque tem medo de perder o que tem medo da pobreza, tem medo de repente sair daquele emprego, sair da onde ela está e viver o sonho dela, porque ela acredita que ela pode se dar mal e ela acredita que ela vai acabar ficando pobre, vai acabar perdendo tudo que ela conquistou. E isso é uma mentira contada pela sua própria mente. Por quê? Porque quando você age naquilo que você gosta, com prazer, quando você encontra o seu sentido na vida, você vai fazer as coisas da maneira de uma melhor maneira e automaticamente você vai ser recompensado por aquilo. Então, o medo da pobreza, ele vai te travar de viver o seu sonho, de viver a sua vida. Então, preste atenção. Se você não está vivendo a vida que você quer, pode ser que você esteja sendo controlado por medo da pobreza. Então, preste muita atenção nisso. Comece aí a perguntar para si mesmo, fazer suas reflexões, se você não está sendo controlado por esse medo, tá? E se você estiver, mude logo essa perspectiva, troque essa crença e coloque aí uma crença que realmente você vai ser sustentado fazendo o que você gosta. E as ideias vão surgir, tá bom? Isso eu acredito, faça esse teste. O segundo medo que assola a humanidade é o medo da crítica. Esse é campeão. Né? O medo da crítica ele vai trabalhar justo aqui, ó. Ele faz você viver para agradar os outros. Olha que interessante. Quando a gente tem medo de ser criticado, a gente faz o que as pessoas, o que a gente imagina que as pessoas querem que a gente faça. Então, a gente não expõe a nossa opinião, a gente não expõe os nossos valores, a gente não expõe a nossa essência, aquilo que a gente realmente é, porque a gente tem medo de agradar, a gente tem medo de não agradar as pessoas, a gente tem medo da crítica. A gente vive para agradar os outros, mas vem cá, e você? Você está se agradando? Porque, em primeiro lugar, é você. Quando você está se agradando, automaticamente você consegue agradar os outros. Você consegue trazer mais verdade para o mundo. Porque o que o mundo precisa é de verdade.
O mundo não precisa de mais circo, mais pessoas se fantasiando daquilo que não são. O mundo precisa de mais verdade. Então, quando você vence a barreira do medo da crítica, você se torna uma pessoa mais verdadeira e automaticamente o mundo também ganha com isso. E você vai estar se agradando e agradando os outros. E quem não estiver se agradando com isso, o problema é deles. Porque o que mais importa é você sendo verdadeiro com você. Você vai ter menos doença, você vai ter menos problemas, você pode ter certeza. Porque a sua essência ela está sendo externalizada. O terceiro medo é o medo da doença. Esse também é um campeão aí. Por quê? Esse medo ele vai trabalhar aqui, ó, ele cria ansiedade e preocupação. Olha só que interessante. Quando a gente tem o medo da doença, a gente projeta um futuro que a gente não quer viver. Vamos supor, você está aqui, aí você tem um certo medo da doença, que é o que você não quer viver. Então você está ali projetando isso. Automaticamente você traz para sua consciência a doença que você não quer viver. Então você trouxe para o agora a doença que você não quer viver. O que, que você fez? Você está com o corpo saudável aqui, você trouxe uma doença para a sua mente. Se a sua mente está doente, automaticamente o seu corpo vai ficar doente. Isso se chama psicossomática, porque você trouxe um algo para a sua mente e esse algo começou a ir a trabalhar ali no seu presente, no seu corpo, que de uma hora ou outra vai acabar sendo colocado para fora. Então o medo da doença te faz ficar doente. O medo da doença, além de te travar, trazer aquela ansiedade, aquela preocupação, a ansiedade por si só, quando muito elevada já é uma doença, a preocupação quando muito elevada já se torna uma doença também, então automaticamente você já vai ficar doente. Então o que você tem que fazer? Projetar a sua vida no agora. Parar de ficar pensando ali na doença. Ao invés de pensar na doença, poxa, cuida da sua saúde. Faça um exercício físico, faça algo que vai te ajudar na sua saúde. Não ficar ali imaginando as coisas ruins que você pode viver ali no futuro. Pelo contrário, projete o seu agora, viva o seu agora da melhor maneira, que com certeza o seu futuro vai ser bom também, tá? E ali o quarto medo, medo de perder o amor. Isso pode gerar ciúmes e insegurança. Olha só, o medo de perder o amor está muito relacionado ao medo de perder a pessoa que você gosta, né? Mais questão do relacionamento ali conjugal. Mas você pode levar também para o medo de perder alguém que a gente ama, né? A gente tem medo de perder as pessoas, principalmente as pessoas ali que a gente tem muito carinho, né? Sejam parentes, sejam amigos. Então, além de gerar ciúmes, esse medo, você ficar ali, nossa, minha esposa, meu esposo, aquela coisa toda, você vai ficar preso numa irrealidade. Você vai ficar preso numa coisa achando que aquilo é amor e não é, aquilo é apego. Porque o amor verdadeiro, ele solta. O amor verdadeiro, ele não trata com leviandade. Ele não trata como propriedade. Ele não se ensoberbece por aquele amor, ah, é meu. Não. O amor, ele solta. Porque o amor, ele deixa viver. Então, quando você pega e se prende para isso, ao invés de você aproveitar o agora, olha só como o agora é importante na nossa vida. Ao invés de você aproveitar o agora, ao invés de você amar aquela pessoa agora, sabe, dar o valor que aquela pessoa merece e não ficar projetando futuros que são incertos, futuros que não existem, faça do seu agora o melhor agora. Ame de verdade. Ame como se não existisse outra coisa a não ser o agora. Ao invés de você prender, ao invés de você se apegar, sufocar. Olha só que louco isso. Você vivendo umas projeções da sua mente que não existem, mas que você está criando. E quando você cria, se torna real. Então, é uma mudança de panorama, de paradigma. Poxa, peraí, eu preciso olhar de maneira diferente. Então, olhe de maneira diferente a maneira que você está dizendo que é amor, que você ama. Parar de ficar gerando aqueles ciúmes, aquele controle todo, de querer controlar, de querer, sabe, cercear a pessoa. Não, não faça isso. Solte. Deixe livre. Ame da maneira que é, da maneira que vem, que se mostra para você. Ame. Só isso.
E para com essa irracionalidade de querer prender tudo, de querer, sabe, trazer tudo para você, de que não é meu e... Não, não é isso. É solto. Viva e deixe viver. O quinto medo é o medo da velhice. Olha só, esse medo, ele vai trabalhar ali, ó, a depressão e a perda da autoestima. O medo da velhice, quando a pessoa, ao invés dela focar no agora, em ser uma pessoa saudável, em ser uma pessoa que busca ali ter o que ela precisa de conhecimento, de saúde, de vivência, de experiência, e simplesmente deixar a vida correr, fazendo o melhor para que ela tenha uma vida saudável, tenha uma boa vida. E não projete, mais uma vez, um futuro que ela acredita que vai ser ruim. Que ela entende, o que ela entende de velhice? Para ela, a velhice é algo onde a pessoa vai definhar, vai se acabar aos poucos, até chegar à morte. Para ela, a velhice é isso. Ela não entende a velhice como um acúmulo de experiências que vai ajudá-la a ajudar os outros, familiares, filhos, netos, como um algo que vai fazer com que ela tenha mais consciência de quem ela é, um algo que ela consiga ali eliminar muitos bloqueios que ela tinha. Então a velhice, ela pode ser observada de uma forma muito melhor. Quando a pessoa tem um medo da velhice, ela está olhando o copo meio vazio. Ela está olhando a velhice pela perspectiva ruim. Mas olhe por outra perspectiva. Olha a velhice como algo bom. Porque as suas experiências é o que vai dizer se você vai ter uma velhice boa. E não só as experiências, mas a maneira como você enxerga essas experiências. E aí, você não vai criar aquela depressão, né? Você não vai criar ali a perda da autoestima, porque vai falar, nossa, era melhor quando eu era jovem, nossa, era melhor. Não, são fases. E todas as fases são maravilhosas. Eu não tenho vontade nenhuma de voltar a ser criança. Tenho vontade nenhuma de voltar a ser adolescente, a ser um jovem adulto. Eu não tenho essa vontade. Por quê? Porque tudo aquilo que eu passei fez eu me transformar na pessoa que eu sou hoje. Então, quando eu olho para lá, eu não sinto aquela saudade. Não, eu falo, nossa, foi legal, foi muito bom. Tem coisas que eu não sinto saudade mesmo. Mas tudo isso todas essas coisas foram experiências. E essas experiências me transformaram. E agora, eu estou projetando um futuro onde a minha velhice vai ser a melhor velhice do mundo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que ter essa positividade. Não olhar a velhice como algo ali, o fim do mundo, né? Como algo que não é isso. Para algumas pessoas, a velhice pode ser uma situação ruim, mas a infância também foi, a adolescência também foi. O mundo, ele tem situações ruins e situações boas. Eu prefiro projetar na minha vida situações boas do que ficar preso numa imaginação de uma coisa que eu nem sei como que vai acontecer. Então, se eu não sei como que vai acontecer, eu prefiro projetar coisas boas. Porque quando eu projeto coisas boas, o meu agora, pelo menos isso, que é o que eu tenho, o meu agora fica melhor. Quando eu projeto coisas boas para o meu futuro, pelo menos o meu agora se sente bem. Eu me sinto bem, eu começo a sorrir, eu começo a brincar, então o meu agora se torna melhor. Pelo menos isso. Então, ao invés de ficar se preocupando com essas bobeiras aí, projeta um agora melhor, sabe? Tenha o seu agora melhor, faça planos para o seu futuro que sejam bons, e é isso, entendeu? Para com essa loucura aí. Depois do quinto medo, que é o medo da velhice, vem o sexto medo, que é aí o medo da morte, né? O medo da morte, ele paralisa as pessoas e gera também a angústia existencial. A morte aí é um tabu, né? Porque existem muitas teorias sobre morte, se tem aí o pós-morte, o pós-vida, se vai ter vida após a morte, e toda aquela coisa. Qual que é a pegada?
Existe uma frase que diz que a pessoa que tem medo da morte, na verdade, é uma pessoa que nunca viveu. Então, mais uma vez, a gente está falando nesse vídeo muito questão do agora. Se você não viver o seu agora da melhor maneira, se você ficar pensando num futuro o qual você não quer viver, você realmente não vai viver. Grava isso. Se você está com medo do seu futuro, é porque o seu presente está uma porcaria. Então, o que você pode controlar? O futuro? Tem pessoas que dizem que conseguem controlar o futuro, mas você consegue controlar o seu futuro? Eu não gosto de acreditar nisso, porque o futuro é algo incerto. A nossa mente, ela não foi projetada para ficar, para ter consciência do que vai ser o futuro. Ela não foi projetada para isso. Então a gente está vivendo uma experiência que aparentemente parece linear, de passado, presente e futuro, mas o que está realmente valendo ali é o presente, é o agora. O passado já foi, o futuro é incerto. O agora é o que você tem. Então o que você pode controlar é os seus sentimentos, os seus pensamentos, a sua perspectiva, a sua visão que você tem desse agora. Então, quando eu imagino um futuro, eu gosto de imaginar um futuro bom, porque eu sei que quando eu imagino um futuro bom, o meu agora ele fica bom. Se o futuro vai ficar bom, não sei. O importante é que o meu agora ele está perfeito. Então, quando eu paro para imaginar, quando vem alguma coisa ruim na minha mente, opa, cancelo. Não quero ficar pensando em coisas ruins, porque eu não quero mexer com o meu agora. Eu quero que o meu agora esteja bom. Então, quando eu penso na morte, eu penso como uma hora vai acontecer, e quando acontecer, eu quero que venha da melhor maneira. Eu quero que venha quando eu estiver já satisfeito. Eu quero que venha de uma maneira que eu falo, nossa, cara, eu vivi tudo que eu queria. Eu vivi da melhor maneira. Sabe? Eu quero ter essa consciência. Então eu não fico projetando uma morte, tipo, de repente, uma morte. Não fico projetando nada disso. Aliás, eu nem sou muito de ficar pensando nisso. Por quê? O agora que é o interessante. E aí, parar com essas angústias. Poxa, será que vai ter? Será que. Não, cara, o importante é o agora. Porque se eu vivo bem o agora, eu não fico pensando no futuro. Faz esse teste. Começa a focar a sua vida para o agora. Para fazer o seu agora o melhor agora, cada vez mais. Faça esse teste. E o sétimo e último é o medo do fracasso. Eu acho que eu não perdi nenhum, né? Medo da pobreza, medo da crítica, medo da doença, medo de perder o amor, medo da velhice, medo da morte. O sétimo e último, medo do fracasso. Esse medo é um medo que te impede de tentar. É o medo que te impede de fazer. É o medo que te impede de você ser você. O medo de fracassar é o maior medo que faz os sonhos das pessoas não se tornarem reais. A maioria das pessoas tem muitos sonhos. Todas as pessoas têm muitos sonhos. Mas a maioria delas não conseguem realizar os seus sonhos. Porque esse medo tem imperado na vida delas. O medo de fracassar. O medo de chegar lá e não conseguir. Muitas pessoas nem tentam. Nem tentam. Por causa desse medo. E aí o que acontece? Não acontece nada. Não faz. A pessoa não vive o propósito dela. A pessoa nem tentou por causa de uma coisa da cabeça. Olha só, esses 7 medos aqui que a gente falou até agora, a gente está falando de perspectiva de futuro e real. A gente está falando de quê? De uma visão negativa da vida. A gente está falando de crenças limitantes. A gente está falando de crenças que as pessoas têm sobre elas, sobre os outros e sobre o mundo. Olha só. São crenças.
que precisam ser dissipadas da sua vida. Se você parar de projetar esse futuro desse jeito e começar a imaginar um futuro bom e viver o seu agora da melhor maneira, ressignificar tudo isso, você venceu o diabo. Você venceu o inimigo. Porque você vive para o agora. O amanhã é ilusório, não sei se existe. O hoje é o que eu tenho. O agora é o que eu tenho. Então, se eu for pensar no amanhã, eu vou pensar da melhor maneira, porque eu sei que o meu agora será muito bom e será o suficiente. Quer vencer esses 7 medos? Tá aqui a receita. Viva o agora. Viva o hoje. Comece a imaginar coisas boas do seu futuro. Para de projetar coisas ruins. Procura viver ali naquilo que você ama. Procura fazer o que você gosta, o que você gosta. Procura fazer aquilo que te dá empolgação. Procura ser você. Você sabe quem é você? Você descobriu já quem é você? Se você não descobriu, descubra quem é você. Vá para o caminho do autoconhecimento. Isso é autoconhecimento. Isso é liberdade. Quem eu sou realmente? Eu sou aquela pessoa que acorda, vai para o trabalho, vai para a escola, vai pegar filho não sei aonde, vai fazer isso, vai fazer aquilo outro, vai dormir e no outro dia as mesmas coisas. Ou eu sou uma pessoa que é muito mais do que isso? Quem é você? Espero que esse vídeo tenha falado com você, que você tenha entendido essa reflexão, que você tenha aprendido juntamente comigo aqui a respeito desse conteúdo. Se você gostou, mais uma vez, curta, comente, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ajude esse vídeo a chegar a mais pessoas e nos acompanhe aqui nos próximos vídeos, tá bom? Que Deus abençoe, gratidão pela sua vida, até o nosso próximo vídeo.